Graça e paz seja com todos os participantes do grupo online da Igreja Virtual. Estava meditando na palavra do Senhor e veio algo ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Gostaria que vocês lessem 2 Pedro, do capítulo 1 até o 11. Eu vou ler apenas o versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Estava meditando sobre essas duas palavras, vocação e eleição, e o Espírito Santo colocou em meu coração que essa vocação nada mais é do que o nosso propósito de vida. Então, meditando nessas escrituras, me veio a recordação de um livro que eu gosto muito de ler, que se chama Uma Vida com Propósitos. É de um escritor, pastor norte-americano chamado Rick Warren. E ele fala sobre o propósito de vida que nós temos aqui na Terra. Então, meditando nesta palavra aqui do apóstolo Pedro, que nos diz que nós temos que procurar cada vez mais ter firme a nossa vocação, eu gostaria de fazer um paralelo ao que eu aprendi ao estudar este livro de Uma Vida com Propósitos, onde o escritor fala que existem duas armadilhas que nos impedem de conseguir cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida aqui na Terra. E eu gostaria de falar com os irmãos sobre essas duas armadilhas. Para que eu possa falar sobre a primeira armadilha, eu gostaria que os irmãos lessem em 2 Coríntios, vamos ler juntos, 2 Coríntios 10 e 12. Nos diz o seguinte: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Eu vou ler também já, para dar prosseguimento ao nosso estudo, vou ler com os irmãos outro versículo que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 25 e versículo 27, que diz o seguinte: mel demais não é bom, bem como buscar muitos elogios. Então, vamos voltar às duas formas, as duas maneiras que nos impedem de termos uma vida com propósito. Descritas pelo escritor Rick Warren, ele nos diz que a primeira delas é a inveja. A inveja, ela contamina o nosso interior e afeta tudo ao nosso redor. Diz o escritor que a inveja, ela é inimiga da satisfação. E ele nos ensina aqui alguns passos de acordo com os ensinamentos bíblicos. Eu não vou ler todos os versículos aqui juntamente com os irmãos, os versículos citados aqui pelo escritor, para não tomarmos muito tempo, mas depois os irmãos podem consultar aí na vossa Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12 e 15, Eclesiastes, capítulo 5, nos versículos 10 e 11, Provérbios 29 e 25, essas duas leituras bíblicas que foram feitas também, 2 Coríntios 10 e 12, Provérbios 23 e 4, Provérbios, acho que eu já citei, Provérbios 25 e 27, Romanos 14 e 7 e também os Salmos 27 e 10. Todas essas referências bíblicas, elas farão alusão a esses dois comportamentos que nós temos que erradicar da nossa vida, para que nós possamos viver uma vida com propósitos na presença do Senhor. Na verdade, o escritor pontua aqui que são duas armadilhas. O que é uma armadilha, né? É algo que nos prende. Então, que o Senhor Jesus possa, através do conhecimento da sua palavra, ele possa nos
nos desvencilhar dessas armadilhas, né? Que a nossa mente consiga colocar em prática aquilo que nós aprendemos através da palavra do Senhor. E a primeira armadilha é a inveja, que eu já comentei com os irmãos, né? Que ela contamina o nosso interior e afeta tudo ao nosso redor. Então, existem passos para que nós venhamos a dar para erradicar a inveja da nossa vida. E quais são esses passos? Você pode me perguntar. Claro, eu vou expor aqui para você neste momento, de acordo com o que eu extraí do livro Uma Vida com Propósitos. O primeiro passo para erradicar a inveja é pararmos de nos comparar com os outros. Diz o escritor que a comparação é a raiz de toda a inveja. Quando nós nos comparamos com alguém que nós consideramos pior do que nós, a tendência é ficarmos orgulhosos. E se nós nos compararmos a alguém que pareça melhor que nós, a tendência é ficarmos com inveja e desanimados. Então, a comparação ela é prejudicial, tanto quando nos comparamos nos sentindo maiores ou menores. E Deus não nos chamou para ser melhor, porque cada um é bom ou ruim de acordo com as suas experiências, com as suas vocações, com as suas formações, de acordo com as suas habilidades e também com as oportunidades que recebe. Então, outro passo para erradicar a inveja da nossa vida é celebrar a bondade de Deus para com os outros. Quando nós aprendemos a celebrar o sucesso dos outros, a alegria dos outros, a inveja não terá espaço no nosso coração. Outra maneira também que é colocada aqui para nós é para que nós sejamos agradecidos por quem nós somos e por qualquer coisa que nós tenhamos feito, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo isso é dom de Deus. Nós podemos ter sonhos ambiciosos, desejar ser melhor e ter muitos alvos na fé, porém, sem invejar ninguém. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando a vida parecer injusta para nós, o que devemos fazer é confiar em Deus. Não sei o que Deus sabe e eu não consigo ver o que Ele vê. Portanto, eu devo confiar nele. Que essa frase possa ficar frisada no seu coração nessa oportunidade. Nós não sabemos aquilo que Deus sabe e também nós não conseguimos ver o que Deus vê, mas nós podemos confiar nele. Aleluia, glórias a Deus. Nada funciona perfeitamente aqui, diz o escritor, mas nós temos que ser grato pelo que nós recebemos e seguir em frente com a nossa vida e parar de nos ressentirmos. Aleluia, gratidão à palavra que devemos ter gravada no nosso coração e colocar ela em prática todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a segunda armadilha, que é a armadilha da aprovação. Diz o escritor que a busca por agradar a todos é o outro lado da inveja, né? De qualquer forma, eu não tinha parado para pensar, né, neste ponto aqui, que quando a gente procura agradar o outro, na verdade, estamos também caindo na armadilha da inveja, porque a inveja diz: preciso ser como você para ser feliz. O que quer agradar diz: preciso que você goste de mim para ser feliz. Então, essas duas armadilhas nos impedirão de viver a vida com o propósito de glorificar a Deus. E a Bíblia nos adverte que o medo da desaprovação pode nos impedir de fazer o que Deus quer que façamos. Ao mesmo tempo que nós devemos ter consideração pelo sentimento das outras pessoas. Aleluia, bendito seja Deus. Também quero colocar aqui para os irmãos alguns passos que o escritor nos dá, o pastor Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósitos, Para que estou aqui na Terra?
ele nos dá alguns passos para que nós possamos ser libertos do vício da aprovação. É nós entendermos que nem mesmo Deus agrada a todos. O segundo é que não precisamos ser aprovados pelas pessoas para sermos felizes. E ele até nos dá uma dica aqui, que ao invés de se concentrar nessa pessoa a quem eu não consigo agradar, eu devo fixar os meus olhos em Jesus, que me aceita incondicionalmente. Jesus nos aceita incondicionalmente como nós somos. Nós não precisamos viver tentando agradar as outras pessoas, nós precisamos agradar somente a Deus. E também outra coisa que devemos levar em consideração é que o que agora parece tão importante é temporário. A nossa vida é temporária, né, irmãos? Todos sabem que nós nascemos, vivemos e um dia partimos desta terra para a eternidade. Então, tudo aqui é temporário. Outro ponto que o escritor nos coloca é que eu tenho que agradar somente a Deus. Se o que eu estou fazendo agrada a Deus, então é a coisa certa a fazer. E eu não preciso me preocupar com a reação dos outros, porque um dia eu vou prestar conta da minha vida a Deus. Da minha vida, que esse minha fique bem frisado aqui para nós, para nossa meditação, né? Não é a vida da outra pessoa que nós vamos prestar conta a Deus, mas é a nossa vida, a minha vida. Você prestará conta da sua vida a Deus. Então, eu deixo essas palavras para a sua meditação e peço a Deus que Ele nos ajude a viver uma vida com propósitos aqui na Terra e livre dessas duas armadilhas que nos impedem de viver a vida com propósito. E que nós possamos ter em mente que Jesus nos moldou para ser nós mesmos, não outra pessoa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.